clínicos, hoje uma parte significativa está dentro da universidade, alguns dizem a filosofia clínica é uma fenomenologia, alguns dizem filosofia clínica é um estruturalismo, não é? É um elemento da analítica de linguagem. Hoje vamos fazer algumas conversações sobre, então, a identidade a partir da definição. De certa maneira, o professor Jaime Paviani prefaciou e, mais do que isso, colocou vários dos problemas que veremos agora. Bem, muitos autores, muitos filósofos se preocuparam com esta questão da identidade através de um conceito, de uma definição, sabendo de todas as restrições que isso usualmente acarreta. Em sua obra História da Filosofia Ocidental, Bertrand Russell coloca o seguinte: filosofia é algo que se encontra entre a teologia e a ciência. A exemplo da teologia, consiste ela em especulações sobre questões quanto às quais até hoje um conhecimento definido se tornou inverificável. A exemplo da ciência, porém, recorre à razão humana em vez de à autoridade, seja esta autoridade da tradição ou da revelação. Todo conhecimento definido, defendo eu, pertence à ciência. Todo dogma referente ao que está além do conhecimento definido pertence à teologia. Entre ambas, no entanto, existe uma terra de ninguém, uma terra exposta a ataques de ambos os lados. Essa terra de ninguém é a filosofia. O próprio Bertrand Russell reconhece o quão amplo isso implica numa tal caracterização. Portanto, um dos modos para defender uma tamanha área e amplidão, e ele não se afasta muito daquilo que o professor Paviani colocou em Habermas, ele não cita literalmente ser guardiã da racionalidade, mas ele não se afasta disso em nenhum momento. Então, o Bertrand Russell termina esta parte toda nos dizendo: a filosofia nasceu como um ramo distinto da teologia, na Grécia do século VI a.C. Após seguir seu curso lá na Antiguidade, mergulhou novamente na teologia quando da ascensão do cristianismo e da queda de Roma. Seu segundo período de relevância, que vai desde o século XI ao século XIV, foi dominado pela Igreja Católica, exceto por uns poucos e grandes rebeldes, como o imperador Francisco II. Este período teve fim com as confusões que culminaram na Reforma. A terceira fase vai até o século XVII e até os dias de hoje é dominada, mais do que em períodos anteriores, pela ciência. Para Bertrand Russell, o que nós chamamos hoje de filosofia, em tantos caminhos já se confunde com ciência que por vezes estamos fazendo ciência com o nome de filosofia. E não se trata de distração, se trata de confluência de áreas. Não é tarefa simples. Um dos textos que nós trabalharemos nas próximas semanas, do Moritz Schlick, numa releitura que ele faz a partir dos trabalhos de Einstein, ele coloca essa dificuldade, estas aproximações, e que talvez chegamos no momento em que, e olhem o que isso acarreta para quem é filósofo, para quem se criou dentro da academia, tenhamos gradativamente e de maneira criteriosa, e isso é problemático, abrir mão de conceitos e ter uma aproximação com coisas, elementos e objetos de estudos via caracterização. Talvez uma época na qual agora tenhamos os predicados ao invés de conceitos. Para os senhores que estudam filosofia clínica, nós temos uma parte denominada matemática simbólica, na qual nós estudamos elementos complexos, grafismos. Lá nós abrimos mão
do elemento dialógico verbal platônico, na maneira como a gente faz a filosofia acadêmica tradicional, e migramos aos poucos, com grandes perdas e muitos cuidados além disso, para um novo modo de trabalhar certas questões filosóficas que perdem novos segmentos semióticos. Uma tarefa para muitos anos de pesquisa, para muitos problemas. Quanto a isso que estamos falando, a Marilena Chaui tem uma observação que, ao mesmo tempo que nos adverte, nos chama a atenção para alguns problemas que vivemos. Primeiro, ela mostra como surge a filosofia, em que contexto, e então ela nos diz na obra Introdução à História da Filosofia, volume 1, a Marilena Chaui nos diz assim: o primeiro filósofo, Tales, era natural de Mileto. Além da data e do local, a filosofia também possui, ao nascer, um conteúdo preciso. Olhem o que ela diz. É uma cosmologia, isto é, uma explicação racional sobre a origem e ordem do mundo, o cosmos. É assim que nasce a filosofia. O que ela vai tornar-se gradativamente com os gregos, ainda sob o mesmo nome, já não sei se é propriamente uma filosofia. Talvez uma derivação dos seus propósitos iniciais. E o que ela vem se tornando desde então faz com que os próprios filósofos tenham uma dificuldade crescente em dizer isto é filosofia, isto não é filosofia. Se estivéssemos numa outra área, nas artes, se estivéssemos em outro segmento, talvez não fosse tão importante, mas como filósofos, é natural que questionemos a nossa identidade. É parte da nossa caminhada até aqui. Talvez gerações que vêm agora não tenham esse mesmo interesse, essa mesma aptidão, mas por enquanto ainda é um tema muito atual ainda nos nossos dias. Tanto é que os nossos filósofos hoje ainda se ocupam muito dessa questão. A Marilena Chaui coloca aqui com a chegada, então, o que é feito com isso que nós denominamos filosofia a partir da Grécia é algo que tem certas características. Ela diz, com o surgimento da moeda, a invenção do calendário, o desenvolvimento de novas técnicas e o aparecimento de uma rica classe de comerciantes que rivaliza e supera a antiga aristocracia agrária, a sociedade grega vai se tornando citadina ou urbana e a cultura vai se laicizando. As formulações mítico-religiosas vão cedendo o passo a explicações racionais, cujo nome será, afinal, filosofia. Não perdemos, desde então, essa característica. Seja qual for a filosofia que vamos seguir, adotar, nas suas várias denominações, a racionalidade, o exercício, o cuidado com a razão tem sido, desde sempre, uma das nossas características. No entanto, e como o professor Jaime colocou, o professor Jaime Paviani estava dizendo que hoje, praticamente cada filósofo se tornou um autor, não é? Algo que há muito pouco tempo não era assim. Há muito pouco tempo tínhamos intérpretes, variações pequenas, mas de fato o trabalho autoral tem se destacado muito. Imaginem os senhores então quanto à filosofia clínica, no qual cada especialista, cada filósofo clínico é chamado a ser autor, é chamado a ser construtor. Não é? Se há um dos pressupostos básicos em filosofia clínica, aliás, há mais de 20 anos, quando eu propus a primeira vez, vamos fazer uma epistemologia da filosofia clínica, houve um incômodo muito grande. Não é? Alguns colegas com formação na psiquiatria, formação na psicanálise, disseram, olha, esse é um caminho problemático. Não é? É um caminho que pode, inclusive, inviabilizar parte dos trabalhos.
E de fato, mas lá nos nossos primeiros trabalhos, Caderno A diz isso, e se for esse o preço, como filósofos, é parte das nossas contingências, não é? Estamos trabalhando segmentos dentro da filosofia. O Caio Prado Júnior, em sua obra O que é Filosofia, editora brasiliense, ele coloca que, ainda que possa ser assim, que exista essa pulverização, certos elementos não podemos deixar perder. Vamos acompanhar o que o autor Caio Prado Júnior diz sobre isso. Ele diz assim, para alguns, a filosofia seria isso mesmo, uma especulação infinita, desregrada, em torno de qualquer assunto ou questão, ao sabor de cada autor, de suas preferências, ou mesmo de seus humores. Há até quem afirme não caber à filosofia resolver, e sim sugerir questões e propor problemas, fazer perguntas cujas respostas não têm maior interesse, e com o fim único de estimular a reflexão, aguçar a curiosidade. E já se afirmou até filosofia que ela não passaria de uma ginástica do pensamento. Olhem, ainda que fosse assim, por diletantismo, provavelmente seu valor não seria menor. E o Caio Prado Júnior carrega nas tintas para propor parâmetros, não para desfazê-los. Observem um dos parâmetros fundamentais que ele propõe sobre filosofia. Ele diz: é pelo seu objeto e somente por ele que a filosofia se há de distinguir da ciência. E com isso se legitimar como disciplina à parte. Mas, se a ciência cabe como objeto à realidade universal, esse elemento universalizante nos acompanha desde Aristóteles, desde a metafísica aristotélica, não é? Está conosco. Vamos falar de filosofia, você vai restringir, ela se ocupa de praticamente tudo, não é? Nesse sentido, o caráter universalizante que ele nos chama a falar. E também compreende o homem, o que ficará de fora para eventualmente constituir objeto próprio da filosofia? Ele pergunta. Note-se que estamos aqui empregando a expressão ciência, onde deveríamos com mais propriedade dizer conhecimento. Isso porque ciência não é senão o conhecimento sistematizado e advertida e intencionalmente elaborado, não se distinguindo senão por essa sistematização em nível elevado e elaboração intencional do conhecimento comum ou vulgar, aquele de que todo ser humano é titular, por mais rudimentar que seja seu nível de cultura. Ele termina dizendo que não há aqui uma fronteira marcada. Mas esse problema, ele prossegue. E os vários filósofos, ainda que tenham muitas aproximações, mostram imensas diferenças sobre esse aspecto específico que estamos delineando. Vamos considerar Miguel Reale. Miguel Reale, em Introdução à Filosofia, ele nos diz: a filosofia começa com um estado de inquietação e de perplexidade para culminar numa atitude crítica diante do real e da vida. Essa crítica a qual Miguel Reale nos chama a atenção é uma crítica reflexiva, toda ela tendo como alicerce a nossa racionalidade. Por último, ainda Miguel Reale nos diz: a filosofia, portanto, é sempre de natureza crítica. Uma filosofia que não seja crítica é, a nosso ver, inautêntica. É sempre perquirição de raízes ou indagação de pressupostos, sem partir de pressupostos particulares, mas de evidências universalmente válidas.
Eis aí uma noção geral do que entendemos por filosofia, como estudo das condições últimas, dos primeiros princípios que governam a realidade natural e o mundo moral, ou compreensão crítico-sistemática do universo e da vida. Eis o prefácio do trabalho de hoje. Agora vamos conversar com o autor e vamos aprofundar muito esses elementos. Até aqui, o intuito foi trazer a problemática que existe em torno desta identidade, quando o filósofo é chamado a dizer quem és. Até agora, muitas vezes ele se sentia na obrigação de se apresentar por um conceito, por uma definição. Gradativamente, vários desses autores propõem, talvez tenhamos que nos apresentar cada vez mais por nossas características, o que fazemos, nas nossas muitas especificidades, sem com isso nos afastarmos de certos elementos que são constitutivos de nossa base existencial. Em 1994, a filósofa Maria Clara Dias, ela era coordenadora da graduação de filosofia da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Ela tinha em mãos um texto de Ernest Tugendhat. Conversando com o professor Evaldo, ele me disse que Tugendhat esteve 2 vezes aqui nesta casa. E ela tinha esse texto no alemão, e ela, conversando com o Tugendhat, deixou uma tarefa para ela de organizar os arquivos que ele tinha. E aí ela perguntou a ele: o que eu faço? Encontrei aqui alguns materiais inéditos de suas aulas que você fez em Berlim e em outros lugares na Alemanha. E ele disse: olha, manda para o arquivo então, reúne esse material e manda. Mas este que eu vou trabalhar com vocês, ela pediu autorização para ele para traduzir e publicar. E ele, na época, disse para ela: olha, bom, se você acha interessante ou acha oportuno. Ela não apenas fez isso, como também fizeram um curso na universidade sobre isso. O texto é muito extenso, não há como ler ele na íntegra, então eu separei algumas partes para a conversação que agora segue. Durante essa conversação do trabalho O que é Filosofia, de Tugendhat, eu vou aproximar os problemas do que trabalhamos em filosofia clínica e das nossas dificuldades também com relação a isso que é proposto aqui. Vivemos uma época curiosa na qual temos pensamentos mágicos, elementos míticos, muitas vezes delirantes, algumas coisas que se fossem em um diletantismo encontrariam lugar se não tivessem certos propósitos. Mas considerando que o nosso trabalho diz respeito a hospitais, nós atendemos pessoas nos nossos consultórios, a nossa responsabilidade não permite certos diletantismos e certos exercícios que podem ficar bem numa discussão teórica, mas quase nunca numa dimensão prática. E muito do que o filósofo coloca aqui nos diz respeito. Muitos dos problemas que ele vai levantar agora nos tocam diretamente esses problemas. Ok? Vocês sabem, o professor Jaime Paviani disse que muitas pessoas falam de filosofia e nunca leram filosofia. Pois muitas pessoas falam de filosofia clínica sem ter a menor ideia do que é filosofia clínica. Não é? Confundem com uma teoria especulativa, um elemento de autoajuda, ou não tenho nada contra a autoajuda, acho que em alguns lugares ela é muito bem-vinda, mas não é o nosso caso, nós não fazemos autoajuda. Filosofia clínica não diz respeito a qualquer movimento hedonista, não trabalha sintomas no sentido de uma pessoa que tem depressão, vem à nossa clínica e sairá sem depressão. Nós não fazemos isso.
Inclusive, temos várias restrições a respeito disso. Uma tal posição pode mascarar problemas existenciais de grande monta. Por vezes, a depressão é preferível ao que se denomina cura da depressão. E, por vezes, o próprio fármaco, a própria ação terapêutica é que é o agente patogênico em tudo isso. E não, quer dizer, isso para nós é tranquilo, não é? Sabemos dessa identidade. Sabemos que procuramos o exercício existencial da pessoa e dos dilemas que isso acarreta. Como veremos a seguir no texto de Jaspers, que ele publica no pós-guerra, quando trabalha suicídio, depressão e outras coisas. Pois isso agora vemos então em Ernest Tugendhat. E ele nos diz assim, primeiro ele faz eco a tudo que acabamos de ver aqui, esses problemas de definição da filosofia. Então ele diz assim, olha, o critério decisivo sobre o que é filosofia, o critério decisivo deve ser aqui que o máximo possível do que historicamente se considerou filosofia caia sobre tal conceito. O que é então filosofia? Pergunta Ernest Tugendhat. Talvez a maneira menos capciosa, interessante essa construção, não? Menos capciosa, possível de proceder consista em partir de algumas determinações do conceito de filosofia fornecidas por reconhecidamente grandes filósofos. O importante é o seguinte, tanto Husserl como Hegel entendem a filosofia primeiro como ciência. E ele coloca, este é o conceito superior, primeiro como ciência. E em seguida, distinguem-na das demais ciências quanto ao conteúdo e quanto ao método. Quanto ao conteúdo, ela é, como diz Husserl, universal. Ou seja, vai se ocupar de todas as coisas, não é? E, de algum modo, ela visa o todo. Quanto ao método, o ponto de vista da fundamentação é radicalizado. Tugendhat vai fazer um movimento, então, que ele mesmo considera extremamente problemático. E ele caminha diretamente para Kant. E ele diz assim, que Kant faz referência sobre o que é filosofia e como ela funciona. Ele diz assim, alguém que é capaz de aconselhar corretamente, pois isso pressupõe alguém que saiba o que é bom. Kant retoma isso explicitamente no sentido que a palavra sofia já possuía com os gregos. Tugendhat diz que Kant aqui promove aqui um problema de grande monta. Olha o que ele diz. Como vamos relacionar, então, essa determinação do tema da filosofia com o que encontramos anteriormente em Husserl, Hegel, Aristóteles? Aquela, portanto, segundo a qual a filosofia deve, de alguma maneira, visar o todo. Como conciliar isso? Como se faz isso? Em filosofia clínica, esse é um problema tão crônico que nós precisamos começar lá das bases categoriais, aristotélico-kantianas, lá de trás, para a localização existencial da criatura, que língua fala, que contexto ela habita, o que se passa. E então, a partir desta contextualização, poder trazer e considerar aquilo que é a estruturação existencial da pessoa nos seus múltiplos e inúmeros aspectos. Bom, o Tugendhat nos diz, o que se segue a tudo isso, então, para o conceito de filosofia, o mais razoável, parece-me aqui, é admitir a indicação de Wittgenstein de que muitos conceitos devem ser compreendidos no sentido das semelhanças de família. Como exemplo, Wittgenstein toma o conceito de jogo. É necessário que todos os jogos possuam algo em comum? E ele responde, não. Para não ficar isso vago
e dúbio, o exemplo que Tugendhat nos dá a seguir é bastante esclarecedor. Ele diz assim: do mesmo modo, as espécies de número, por exemplo, formam uma família. Por que chamamos algo de número? Ora, talvez porque tem um parentesco direto com outras coisas que até agora foram chamadas de número. Por isso, pode-se dizer, essa coisa adquire um parentesco indireto com outras que chamamos também assim. E, nesse sentido, as várias denominações filosóficas possuem elementos em comum que podemos dizer, reconheço aqui, filosofia, alguma filosofia. Agora, se precisamente filosofia, diante de tantas variações, e são muitas, o Tugendhat nos coloca logo adiante, também acerca das diversas concepções de filosofia, pode-se dizer que elas constituem uma família. Vocês poderiam temer que isso nos conduza a uma imprecisão, mas não é o caso. De certa maneira, o que deixa Tugendhat menos incomodado com a questão é que, ainda que se abra o leque em torno de famílias e isso pareça comportar qualquer coisa, não é assim. Uma atividade que, por exemplo, diga que não tem qualquer compromisso com racionalidade, que não tenha qualquer compromisso com reflexão e aprofundamentos, dificilmente entraria nessa família. Seria uma outra coisa. A arte, religião, ele mesmo faz uma grande diferenciação de muitas páginas aqui da filosofia com relação a religião e arte. Em alguns momentos ele se aproxima de Bertrand Russell, colocando ela num meio termo. Por ora ele mostra a dificuldade que existe, dadas certas proximidades, mas para ele nós ainda temos sim como abarcar o termo e defender o conceito. Então ele diz, ele diz, o que há de se privilegiar a filosofia do domínio do saber? Para isso, eu ultrapassei uma parte. Ele coloca o saber como fundamental, como a pedra rochosa sobre a qual ele vai construir toda a teorização em torno disso. Então, nas palavras do próprio Tugendhat, ele nos diz, a maneira mais simples de apresentar as coisas é como se estivéssemos diante de nós um mapa, no qual inscrevêssemos determinadas províncias que se recobrem parcialmente. Ao invés de falar, como Wittgenstein, de fibras, falarei em regiões. Ao continente, por assim dizer, no qual tudo se passa, chamarei saber. E aí ele fala, para isso que acabamos de ver, 3 determinações. 1. Que o saber se refira de algum modo ao todo ou que seja especialmente geral e universal. 2. Que se trate de um modo privilegiado de fundamentação. E 3. Que o saber se refira ao bem. Tomemos como um exemplo, agora ele vai falar das dificuldades, Heidegger. Tomemos, por exemplo, uma concepção da filosofia como a de Heidegger. Para ele, a questão fundamental da filosofia é a questão do ser. Por outro lado, Heidegger abandonou a ideia de uma fundamentação absoluta. Aqui nós temos vários caminhos. 2 deles, pelo menos, vamos levar muito longe e não temos tempo hábil depois de retornar, mas fica guardado para uma ocasião oportuna trabalharmos essa questão. Vamos apenas aproximar essas dificuldades, as quais Tugendhat começa a pontuar, para o elemento da conceituação, da identidade e, a partir daí, de problemas do nosso fazer. Não deveríamos, contudo, levar em conta a possibilidade de que existam também concepções de filosofia que não a consideram como uma ciência? Pois então,
Se retirarmos isso, como defender tudo que ele estava colocando? Como conciliar com o que acabamos de ver aqui? Tugendhat diz, isso significa então que não mais escreveríamos todo o complexo das 3 regiões parcialmente coincidentes no continente do saber, mas faríamos com que ele avançasse em parte para dentro do oceano que banha esse continente, e teríamos assim, levando em conta a possibilidade de poder também chamar filosofia um empreendimento que estivesse de algum modo relacionado ao todo, ou ao bem, ou a ambos, porém não mais sob a forma do saber. Olha, não é improvável que filósofos dos nossos dias, e isso vai gerar debates acadêmicos sem fim, como já é hábito, se atrevam por um tal caminho. Esse saber não é um saber que responde, é muitas vezes um saber que questiona, que pergunta, que interroga. É nesse âmbito o saber, o nosso modo de aproximação. Então ele coloca Hegel, chama Hegel à discussão e diz, aqui uma referência a Hegel pode prosseguir nos ajudando. Para Hegel, 3 saberes se referem ao absoluto, logo ao todo, quais sejam a arte, a religião e a filosofia. A filosofia se distingue dos 2 outros precisamente pelo fato de referir-se ao absoluto no meio constituído pelo pensamento, ou precisamente pelo saber. Mas por que não deveríamos deixar aberta a possibilidade de uma filosofia poética ou uma filosofia religiosa, tanto mais que, de fato, tenham ocorrido na história semelhantes criações? Vejam, não se trata simplesmente de reunir um grupo de filósofos, abrir espaço para uma votação e definir, a partir de agora teremos uma filosofia estética, uma filosofia religiosa, uma filosofia... Há muitas implicações em torno disso, que se referem à pesquisa, ao que você vai, para onde você vai endereçar estes caminhos. E Tugendhat diz, para manter aberta a possibilidade destas delimitações contidas nas concepções tradicionais de filosofia, devemos deixar aberto também um outro lado. 2 pontos. É perfeitamente pensável que não haja um limite nítido, pressuposto nas determinações feitas até aqui entre a filosofia e as ciências particulares. Estamos com grandes problemas, senhores, aqui para aqueles para os quais a identidade precisa do conceito e para aqueles que, e muitas vezes, sim, ela precisaremos definir. Tugendhat, por muitas e muitas páginas, faz um elemento de separação entre o que faz a identidade da filosofia e a identidade da religião e a identidade da arte, por uma questão de tempo. Vou abreviar um pouco do que eu assinalei aqui. Mas Tugendhat é instigante nessa abordagem dele. Sobretudo quando ele diz, ele fala, existem limites. Esses limites nem sempre podem ser mensurados de uma maneira cartesiana, de uma maneira milimétrica. Muitas vezes não temos essa metragem para essas coisas. No entanto, ele fala assim, não se pode dizer nunca, 2 pontos. É falso chamar isto ou aquilo de filosofia. Pode-se apenas dizer, é falso chamar isto ou aquilo de filosofia se o conceito de filosofia foi fixado como tal e tal. O que deve ser exigido é unicamente que se preste contas com exatidão do modo como se emprega uma palavra, logo, do modo como o conceito é fixado, e como se tem clareza acerca do modo pelo qual essa maneira de fixar conceitos se relaciona com outras maneiras possíveis. Final dos anos 80,
início dos anos 90, quando eu começo a pesquisa que mais tarde receberia o nome de filosofia clínica, no início ela não tinha um nome. Eu não sabia como chamá-lo. Eu não sabia chamar a pesquisa que eu estava fazendo. Eu apenas documentava historicidades e aprofundava os estudos. O nome filosofia clínica foi surgindo ao natural com o desenvolvimento da pesquisa. Por características como esta que Tugendhat aponta e que estes autores que vimos há pouco apontam, o nome foi surgindo ao natural. O nome foi surgindo como decorrência. Ele é a posteriori. Na obra propedêutica, em entrevistas, em outros lugares, eu citei que quando retornei ao Brasil, encontrei e comecei a fazer a pesquisa, montar o instituto e outras coisas. Lá eu cito os trabalhos que haviam lá fora. Na Holanda, filosofia de aconselhamento. Nos Estados Unidos, Kellerman com o trabalho... O professor Miguel até me perguntou, professor, no mundo, quem está fazendo esses trabalhos? Aí eu estava contando para ele. Nos Estados Unidos tem o Kellerman que faz a filosofia clínica somática ligada ao corpo, não é? Na Alemanha, na França, na Inglaterra, nós temos filosofia de aconselhamento, filosofia prática. Temos outras filosofias que se propõem a fazer uma conversação entre a academia, a própria filosofia clínica, autores que a utilizam antes de nós, não é? Já no Japão, em outros lugares, cada um procurando um caminho. Muitas desses exercícios não foram adiante, por várias razões. Nós aqui no Brasil conseguimos no início, com muita dificuldade, uma primeira caminhada, não é? Mas essa caminhada se deve muito às dubiedades com que olhavam a filosofia clínica, muito mais do que um conhecimento sobre ela. A academia fechava as portas, e com razão, porque não entendia, como pode uma filosofia se dizer clínica, não é? E de fato, a academia tem fundamentos, tem métodos. Se você vai à academia, apresente seus fundamentos, seus métodos, vamos conversar, estabelecer o diálogo, a crítica, é assim que funcionam esses elementos. E dentro disso, em outra área, pessoas que achavam e sabiam o que era filosofia clínica pelo nome dela. Então, psiquiatras, psicólogos vinham aos nossos cursos com a ideia que já trazem de suas formações. Não é? Um psiquiatra, usualmente, ele aprende na formação médica. Uma pessoa tem algo que se chama ansiedade, uma ansiedade crônica. Ele vai usar de determinado fármaco, determinada prescrição medicamentosa para debelar esse processo ansiolítico. É assim que isso funciona. Só que isso em filosofia clínica é beber o absurdo. Nós não fazemos isso de forma alguma. Por vezes a ansiedade não só é defensável, como ela é bem-vinda. E tivemos isso dentro da própria filosofia. Se filósofos como Foucault fossem medicados, não teríamos praticamente nada do que ele nos legou. E ficavam muito mais atordoados quando nós falávamos, olha, em filosofia clínica, pelo menos essa que fazemos aqui no Brasil, não há conceito de normalidade e patologia. E diziam, mas se não há conceito de normalidade e patologia, o que vai alguém fazer em consultório de um filósofo clínico? A própria pergunta mostra a restrição em torno desse entendimento. Não é? Como se a existência precisasse dessa delimitação para justificar uma ação em consultório. Diante de todos esses problemas e esses elementos, alguns livros que surgiram, despontaram e fizeram grande sucesso em aconselhamento filosófico, no qual aparecia por vezes que você lia uma obra, recomendava um filme, uma obra,
isso atrapalhava muito. Não que outras denominações estejam erradas, não se trata disso. Se trata do exercício da identidade, que é o que estamos vendo aqui. Não há propriamente certo ou errado nisso que estou colocando, mas do critério de definição de identidade. Quem é o filósofo clínico? O que faz um filósofo clínico? Quando tratamos do exercício existencial de uma pessoa, nos vemos em problemas imensos. Imensos. Vou mostrar isso. Convido os senhores à leitura desse texto do Tugendhat. Ele nos mostra a pertinência do problema e a caracterização dele, nos dizendo que, de fato, ainda que tenhamos muitas filosofias, há sim critérios que podem nos dizer, não estamos numa terra completamente de ninguém. Ainda que isso ajude muito em filosofia clínica e que tenhamos esses mesmos problemas ainda hoje, de muitos que falam filosofia clínica é isso, é aquilo, mas é uma outra coisa, a não ser que estejam falando da filosofia clínica que se faz na Alemanha, no Japão e outras coisas. Mas se estão falando dessa que fazemos aqui, até o momento ela tem construções, características e critérios próprios. Mas para problematizar ainda mais essa questão, eu gostaria de trazer um texto de Karl Jaspers. O Karl Jaspers, além de filósofo, era médico e fez importantes conversações entre esses dois elementos. Convidado no período do pós-guerra a auxiliar, e a palavra é exatamente essa, dada o que estava ocorrendo na sociedade na qual ele vivia. Primeiro, Jaspers afasta com as páginas desta obra, Introdução ao Pensamento Filosófico, de Karl Jaspers, ele afasta de uma maneira incisiva e contundente, mas não vamos nos ocupar disso, o elemento da psicanálise. Numa crítica muito carregada sobre fundamentos e métodos. É por aí que ele vai fundamentar a crítica dele. Okay? Na questão de, se você for enraizar o que de fato ocorre, você não vai conseguir sustentar aquilo que você afirma. Mas não apenas isso. Ele mostra que erro semelhante ocorreu no marxismo. E então ele se ocupa como uma das respostas. Resposta no sentido de encaminhar essa questão para um outro segmento, para um outro modo de reflexão. Ele propõe a filosofia. Mas olhem o problema então que ele vai enfrentar e considerem aqui, por favor, a proximidade disso com o que fazemos em filosofia clínica. Evidentemente, temos que considerar o contexto no qual ele faz essa obra. Em rápidas palavras, ele diz: quando a Rádio Baviera me dirigiu o convite para pronunciar através da televisão uma série de conferências semanais a propósito de filosofia, fui tomado de surpresa. Que audácia por parte deles o desafio para um conferencista. Mas não hesitei. A filosofia se destina ao homem e a todos diz respeito. Como título para as exposições, eu propus Introdução ao Pensamento Filosófico. É bem mais que isso. É um pequeno curso de filosofia que ele dá ao homem, ao médico, ao psicólogo, ao pedagogo, ao teólogo, que gostaria de entender um pouco desses elementos. E ele diz, então, ele coloca as balizas dos problemas. E ele fala, primeiro, até agora, pura e simplesmente se aceitava a totalidade do existente, era o mundo. Hoje, estamos afastados da ideia de uma imagem do mundo universalmente válida. O mundo se fragmentou. Quem nos fala isso é um homem que viveu as duas grandes guerras. Quem nos fala isso é um homem
que andou por sua Alemanha, e a Alemanha é um país belíssimo. De certa maneira lembra um pouco aqui a Serra Gaúcha, essa região de Caxias do Sul, em alguns lugares. Linda Alemanha. E ele caminhou por um país que até então se orgulhava de seu ensino, de sua música, de sua filosofia. E o que ele encontrava? Cadáveres insepultos, prédios sem luz, sem água, pessoas sem emprego. Aqueles horrores que a gente vê nos filmes de Ingmar Bergman, assim. E homens como ele, mesmo diante de uma dificuldade extrema, resolveram em rádios, jornais, televisões, tentar dar uma explicação. Naquela ocasião, a maior parte das pessoas procurava a religião e não encontrava mais qualquer alento. Procurava suas velhas instituições e não procurava mais uma explicação para aqueles horrores todos. A psicanálise funcionava para muitos como um alento, porque tirava parte dessa responsabilidade ao jogá-la para outro lugar da alma humana, na qual essa constituição consciente não poderia então responder pelo menos diretamente. Jaspers foi um dos homens que disse: nós temos responsabilidade, vamos lidar com isso. E vamos lidar com isso, a proposta dele é com filosofia. E ao trazer a filosofia para lidar com isso, ele nos ajuda em tudo isso que começamos aqui de duas maneiras. Primeiro, nos ajuda agora na definição dela. Porque à medida que ele discorre os problemas, sabemos até intuitivamente de que conceito ele trata. E segundo, pelas características. Então vejam, ele olha para esse mundo que aguardava o plano Marshall de reconstrução e diz: olha, estamos devastados, fragmentados. E não é apenas uma questão de economia, nós estamos quebrados, realmente fragmentados. E precisamos agora ver o que fazer com isso. Daí começa a filosofia em Jaspers, como uma tentativa de ajuda à sua época, seu povo. Sabe de quando? 1969. É quando ele... 1964, em 69 ele vem a morrer. Bem, depois, em segundo ponto, ele nos diz assim: o mundo se desmisticizou. Ciência e técnica nos libertaram da magia e tornaram infinitamente mais fácil a vida material no seio da natureza. Recorrer a processos mágicos é não só desarrazoado na prática, mas falta de lealdade. O homem trai a própria razão. Considerem, senhores, que foi pelo exercício da razão que muito daquilo aconteceu, ainda que muitos filósofos digam não, entre eles Habermas, e Jaspers diz: pois estamos vivendo tudo isso, se há algum caminho nesse momento, que ele propõe, é o caminho da razão. Filosofia, razão. A desmisticização do mundo gerou, entretanto, uma pervertida atitude de espírito estimulada pela tecnologia. Quando ligamos a luz ou o rádio, quando dirigimos um automóvel, não conhecemos com profundidade os processos que colocamos em operação. Um terceiro problema filosófico que Jaspers coloca para o que estava então em andamento é: os fenômenos do mundo são inteligíveis. Que afirmação, não? Os fenômenos do mundo são inteligíveis? É uma afirmação, não é uma pergunta. Assim ele escreve: onde quer que a ciência penetre, novos inteligíveis se manifestam, brotados do espanto e geradores de um novo espanto. A ciência autêntica se contenta com aprender o possível, avança rumo ao infinito sem, entretanto, perder noção das próprias limitações. E então, assinalei aqui,
Estamos já na parte final. Em seguida vamos abrir as considerações, reflexões. Ele vai direto ao problema do homem. Se filosofia faz qualquer sentido, em filósofos como Jaspers, esse sentido inalienavelmente está ligado ao homem. Quem propôs filosofia foi o homem. Quem é esse homem que propôs? O que fez ele da vida dele? E o que caminha com ele a partir daí? O que ele coloca traz vários elementos que se aproximam muito do nosso fazer em filosofia clínica. Ele diz que nada há que se compare à natureza do homem. O homem que somos parece a própria evidência e é, entretanto, a mais enigmática dentre as coisas. O que eu vou ler agora, para alguns dos colegas em filosofia clínica que já possuem muito tempo nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais, será cacofônico isso. No entanto, considerem que é um elemento de passagem para a problemática central que ele vai expor. Ele parte de um homem antropocêntrico, de um homem que descobre seus limites pelo um caminho mais tortuoso e que agora, tentando se abrir para além de si mesmo, encontra tantos dilemas, tantas interrogações, que por vezes ele sequer sabe o que está fazendo. E por isso ele diz: o homem está sozinho no mundo, imenso e mudo. Foi preciso que o homem surgisse para emprestar linguagem ao mutismo das coisas. O silêncio da natureza, ora lhe parece estranho, inquietante, impiedosamente indiferente, ora lhe parece favorável, despertando-lhe confiança, apoiando-o. O homem acha-se sozinho, em meio a uma natureza de que, não obstante, é parte. Foi a natureza que o afastou? Ou ele, aos poucos, foi nas suas constituições, na sua própria filosofia, considerando: eis, nós estamos aqui, como é bonita a natureza lá fora, as araucárias que circundam aqui o prédio, como são belas a natureza. Para Jaspers, após termos feito isso, o caminho de retorno é bastante problemático, porque alguns afastaram de tal maneira e com tanta distância que sequer sabem reconhecer a proporção das questões que agora se passam. Como consequência disso, um outro ponto que ele coloca é que é a partir do mundo que nos compreendemos como esse existente vivo e corporal, sem o qual não somos. Não nos compreendemos a partir da história, a não ser através da realidade da tradição, sem a qual não teríamos chegado a nós mesmos. Mas, se nos rendermos ao processo de conhecimento histórico, no qual hoje nos encontramos, perderemos a consciência de nossa própria responsabilidade original, e é por meio desta, e não pela contemplação da história, que somos nós mesmos. Será então que nos compreenderemos a partir de nós mesmos, na liberdade de nossa ação interior e exterior? Aqui eu pergunto aos senhores: o que têm encontrado nos seus consultórios? Quando uma pessoa, pelo dado de semiose verbal, fala aparentemente de si, por vezes ela se confunde com a trajetória que a trouxe até ali, achando que historicidade e ela constituem a mesma coisa. Outros se dissociaram disso. Então a historicidade passa ao longe, como linhas férreas, e a pessoa está aqui. A historicidade, então, para esses outros, é o lugar onde elas estiveram, o que fizeram, com quem, etc. Um testemunho historiográfico de feitos e realizações. Outros consideram isso através de um trabalho editorial. Quando estivemos naquela especialização na Universidade Hebraica em Jerusalém, vários de vocês estavam presentes, o tema que eu apresentei lá foi esse.
esses problemas em torno da historicidade. Claro que eu estava fazendo essa leitura a partir de Levinas, a partir de Buber. Então, a partir de uma relação dialogal, não a partir de um monólogo. O que torna muito mais problemático. Jaspers nos diz radicalmente, se vamos assumir a nossa história como elemento de consciência, nós vamos reduzir provavelmente o que somos à nossa história. Um outro problema, se não nos compreendermos a partir de nossa origem, podemos ao menos saber o que somos. O homem foi definido como ser vivo dotado de palavra e pensamento, como ser vivo que, agindo, dá à sociedade a forma de cidade regida por leis, como ser que produz utensílios, que trabalha com esses utensílios, que assegura sua subsistência por meio da planificação comunitária. Cada uma dessas definições leva em conta uma característica, mas o essencial não está presente. Senhores, eis um dos pontos de grande aproximação com o que fazemos no nosso trabalho. Em filosofia clínica, estamos acostumados a perder conceitos para podermos ter acesso ao que se passa. Muitas vezes recuamos do elemento da explicação para ter acesso, às vezes sensorial, tal qual uma mãe que olha nos olhos do filho e sabe, meu filho não está bem, está febril, e qualquer palavra que se coloque no caminho não a aproximará do filho, mas a afastará. E esses ventos, eles não funcionam na clínica por um sistema de balança e compasso. E muitas vezes nós mesmos ficamos reféns de certos elementos da linguagem, o que faz com que procuremos mais estudos, mais aprofundamento em torno disso. Jaspers nos diz, o homem não pode ser concebido como um ser imutável, encarnando reiteradamente aquelas formas de ser. Longe disso, a essência do homem é mutação. O homem não pode permanecer como é. Seu ser social está em evolução constante. Contrariamente aos animais, ele não é um ser que se repete de geração para geração. No entanto, quantos filósofos estão neste momento? Semana que passou estudamos um filósofo, o Pierre Levy, um filósofo que se ocupa neste momento dos problemas da internet, e ele diz, estamos tratando de problemas atuais com um enfoque do século XVII, XVIII, que até para estes séculos já não funcionavam adequadamente. E insistimos por um elemento atávico que uma reflexão, uma ponderação colocaria rapidamente no devido lugar. A clínica é outro campo no qual certas verdades atávicas, sem qualquer fundamentação, ainda se sustentam. Exemplos. É preciso que você tenha um apreço por você mesmo, tenha um afeto por você mesmo para ter pelos outros. Eu pergunto a vocês, qual é o fundamento de uma tal colocação? Eu posso ter apreço pelos outros, amar os outros, e não ter nenhum por mim. Onde está a relação aqui que inviabiliza preceitos como estes? Ou então certas iconografias, sexualidade fundamental. Numa palestra que eu fiz certa ocasião para médicos, especialistas em psiquiatria, coloquei que para muitas pessoas o estupro não tem maior relevância. E quase não consegui terminar a conferência. E coloquei a eles, olha, para cada pessoa, se nós estamos considerando a alma humana, a criatura, e se para cada um de nós, provavelmente o mundo é infinitamente diferente, para alguns isso pode não ter relevância. A pessoa pode interpretar isso como um débito, porque ela acredita que houve outras vidas e ela ficou devendo coisas em uma outra vida e agora está pagando. Pode, não é? Ela pode ter um outro sistema de crença, ela pode ter entendido essa agressão que houve, que é grave pelos nossos padrões sociais,
E é evidente que tomamos medidas contra isso, mas ela pode interpretar isso por um outro fator. Dependendo se ela vive numa tribo, em determinados lugares do mundo, isso já será dimensionado de uma outra maneira. Era assim que eu estava buscando justificar o que eu havia dito. Do contrário, teremos como chamar isso de clínica? Jaspers diz: quem é esse homem que se reconhece ligado à nação, à raça, ao sexo, à própria geração, ao meio cultural e à situação econômica e social, e que, não obstante, de tudo se pode afastar, colocando-se, por assim dizer, fora e acima de todas essas estruturas e que historicamente se encontra imerso? Nem o homem, nem qualquer dos homens sabe o que é em realidade, quando se reconhece amparado por esse fundamento sobre o qual nada pode. Todo conhecimento que o homem tem de si mesmo diz respeito a fenômenos, às suas condições ou potencialidades. O homem não se identifica a qualquer desses aspectos, porém os incorpora ao longo da jornada que o leva a si mesmo. Portanto, se isso se aproxima muito do que consideramos em filosofia clínica, como é possível termos qualquer fenômeno pronto para lidar com manifestações que a pessoa traz ao consultório? Se ela traz uma perda, um luto que se arrasta ou qualquer outra coisa, e não temos mais qualquer fórmula para lidar com isso, aliás, sequer sabemos o que ela está nos dizendo, precisamos ver como é isso para essa pessoa. Então, rapidamente nos recuamos dos preceitos, não temos mais o apoio aqui dos elementos de psicologismo, retornamos à filosofia e retornamos a esses problemas e ficamos agora com a nossa pesquisa que se faz, que se refaz, que nos apresenta tantos dilemas, tantas dúvidas. E quanto a isso, separei uma parte de Jaspers muito bonita, na qual ele diz: somos nós próprios a aposta na luta que em nós se trava entre imagens do homem. Sentimos atração ou repulsa por imagens que reconhecemos nos indivíduos. Fazem-nas elas, a nossos olhos, modelos positivos ou negativos, e de nós próprios indagamos: que faria ou que diria tal homem na situação presente? E é por isso que também na filosofia clínica, que neste segmento se aproxima muito de Jaspers, quando uma pessoa nos diz que está passando por uma perda, que está esvaziando sua alma, nós não temos ideia do que está de fato se passando. Como nesse caso que eu citei do exemplo na conferência em psiquiatria, quando eu questionei, disse que algumas pessoas entendem um estupro de outra maneira. Para alguns é um castigo, para alguns é uma violência, para alguns é uma punição, para alguns é uma outra coisa que está em andamento. A morte, o suicídio e outras questões da mesma forma. Se de fato vamos numa tentativa ao mundo do outro, é muito improvável que vamos encontrar lá o eco das nossas coisas. Em muitas aulas, Karl Popper dizia aos alunos dele: observem. E eles diziam: observar o quê, professor? Ele disse: pois é, essa é a questão. Na clínica, muitas vezes, em turmas pelo Brasil, eu perguntava: o que quer um ser humano? E aí, um filósofo dizia: professor, o Aristóteles já respondeu: todos nós queremos a felicidade, cada um à sua maneira. Isso não pode ser uma filosofia clínica. A resposta está pronta. Há pessoas que não querem felicidade. Já a conhecem, preferem a experiência, preferem outras coisas. E esse exercício de abrir mão
E de fazer o exercício filosófico em consultório é um desafio que se refaz, que não termina, e cada vez teremos menos manuais, menos certezas, mais perguntas, mais complexidades em relação ao ser humano. Obrigado. Teremos espaço para perguntas? Não sei se há espaço. Acho que há espaço para umas duas questões que nós temos o restaurante que abriu especialmente hoje para nós. E eu tenho preparado já o almoço. Mas são questões profundas de reflexão. Quem está no dia a dia e atendendo as pessoas sabe o que isso significa o professor Lúcio está colocando. Então, é um momento muito rico. Então, primeira questão. Até vergonha da questão, Lúcio. São os momentos de genialidade assim que a gente fica tentando pensar para além, né? Porque eu não consegui não deixar de fazer a ponte com o que o professor Paviani falou no finalzinho, que me incomoda muito. Porque se a estrutura de ensino da filosofia é essa que se apresenta, e é assim que eu fui formada, como é que a gente lida com isso que você apresentou agora? Porque, assim, desde que a gente vem trabalhando em filosofia clínica, a gente vem olhando para as questões da medicina, dizendo, olha, é difícil partir desses pressupostos, mas em filosofia a gente também está com o olhar todo enviesado. Então, como é que a gente lida com isso? Porque você falou aqui, de novo, o nosso problema é um problema existencial, e eu fiquei pensando de novo que, assim, para mim isso é novo de novo. É como se a gente tentasse sempre chegar perto disso que você está falando. Então dá uma desorientação, assim. Vamos fazer a segunda, depois. Daí já encerramos. Oi, boa tarde, eu sou Beto Colombo, professor da Unesp de Criciúma. Quando você fala que o homem é um ser Jasper fala, né, que o homem é um ser em mutação e que se transforma de geração em geração, e depois você diz também que em filosofia clínica somos acostumados a saber os conceitos para ter acesso à pessoa. E aí, uma outra fala, estamos tentando resolver problemas de hoje com ferramentas de ontem. E atualizando hoje, então, a filosofia clínica, pelo tudo que a gente já estudou nessa semana de estudo, quais seriam essas ferramentas de hoje para tratar problemas de hoje? Tem que nominar tudo de uma... Acho que eu vou pegar o mês todo aqui. São duas, então? São duas perguntas? Obrigado. Eu vou procurar ser bastante breve, bastante conciso. Primeiro, o que a Glaucia colocou, de fato, é um desafio. Um desafio e lidar com filosofia no âmbito da clínica é um desafio. É sair, nós não temos certezas, nós não temos mais, nós temos, quer dizer, às vezes assumimos o ar do ceticismo, então duvidamos do próprio ceticismo, estamos sempre em busca, procura, aproximação, não é uma tarefa simples. Não é? Às vezes eu olho lá no Instituto, tem aqueles manuais de psiquiatria, do Kolb, Sedok, Kaplan, e por vezes eu fico pensativo, não é aquela época na qual você
atendia um quadro dissociativo, um quadro de bipolaridade, estava toda a característica, o que fazer, como acompanhar, isso não existe mais. Não existe sequer mais a terminologia. O que é uma bipolaridade, né? No mundo como que a gente vive, talvez uma polipolaridade. Então hoje, não é? Qual é o rótulo? O professor Jaime colocou, as classificações se tornam cada vez mais difíceis, e é o que nós vivemos no consultório. Que classificação poderíamos adotar? Isso terminou, realmente na clínica não há como fazermos isso. O que fazemos é um exercício de aproximação, de caracterização e de encaminhamento existencial, quando possível, quando conseguimos uma parte que torna isso possível. Quanto às ferramentas para hoje e para um amanhã, é o que estamos trabalhando nesse momento nas semanas de estudos, que fazemos todos os anos com os estudos avançados. Cada vez menos teremos o modo processual antigo. Olhem, considerem quem eram os grandes terapeutas do século passado. Quase todos eles eram homens de origem judaica, quase todos, 90 e tantos %. Quase todos viveram os horrores da guerra, perderam suas famílias, seus empregos, as pessoas que eles amavam. Alguns passaram, vários em campos nazistas. O Maurício de Carvalho estava me mostrando um livro que ele publicou, eu acho até que o Miguel trouxe para cá, sobre Viktor Frankl, é mais um. Quer dizer, então, as teorias que eles construíram, parte da vivência deles, do que eles viveram, não é? Eles olhavam, onde a dor aqui nesse ser humano? Aqui a dor, qual é a natureza dessa dor? É uma angústia? Vamos, então, trabalhar essa angústia. Eles acreditavam que havia uma equação possível e trabalhavam isso. Essas eram as ferramentas antigas. Quando eu falo isso, não se trata de dizer não está ultrapassado, ao contrário, graças ao trabalho destes homens que podemos ir um pouco à frente e outros irão depois de nós, além disso também, não é? E é recomendável o estudo do que eles faziam, sem dúvida. No entanto, estas ferramentas na qual você procura uma pessoa e no mundo existencial dela, onde está a dor, isso já é uma concepção que mostra o caráter de quem está trabalhando. Se um filósofo vai procurar uma questão e diz, estou procurando tal coisa na pessoa, ele já inviabiliza a pesquisa dele. Talvez ele devesse se aproximar então e dizer, o que procuro? E talvez encontrasse como resposta, você procura. É isso que você faz? Ou seja, eternamente a gente vai refazer essas questões. Esse é o nosso trabalho em clínica. Eu sei que não é um convite agradável para um terapeuta convidá-lo a trabalhar e dizer, teremos muito mais dúvidas, teremos pouquíssimas convicções, se é que teremos alguma, e sempre estaremos refazendo. Mas, por favor, considerem, são os novos tempos. São os novos tempos. Cada pesquisador na sua época teve suas dificuldades. Essa é uma das dificuldades que temos agora. As coisas envelhecem muito rapidamente, de um dia para o outro, às vezes. Conceitos, definições. Precisamos ter estudos. Volta e meia ligam para o instituto. Professor, quero fazer filosofia clínica, estou terminando filosofia. E a minha resposta é, termine primeiro sua filosofia. Estude. Estude. O que você está estudando? Eu gosto de Heidegger. Estude Heidegger. Leve a sério seus estudos. Você vai precisar disso. Ainda para mim soa muito estranho alguém fazer filosofia clínica sem ter conhecimentos mínimos da tradição filosófica. Não é? Na aula nós falamos axiologia. Essa pessoa vai olhar para onde quando eu falo axiologia? Não é? Entre outras coisas. Mas hoje a filosofia clínica cresceu muito, somos muitos pelo país. O Conselho votou e abriu para colegas de outras áreas. Eu respeito essa decisão, claro, mas me sentia mais confortável quando sabia que havia um estudo filosófico amparando, não é, como requisito, não é, a isso. E ainda considero muito importante, fundamental para a filosofia clínica. Agradeço
e convido os senhores ao almoço. Muito obrigado.